Olá, ouvintes! Estamos de volta com a segunda parte do Toda Voz, o podcast do Sindipetro São José dos Campos, voltado aos temas da Secretaria de Combate às Opressões. Pois toda voz importa, toda voz merece respeito e espaço. Se você não ouviu a primeira parte desse episódio, procure agora mesmo nas suas plataformas. E como o episódio de hoje é sobre, entre tantos assuntos, acessibilidade, estamos inaugurando aqui a audiodescrição minha e dos convidados, e também a gente está entrando um pouco na pergunta de como a diversidade te permeia, qual é teu lugar de fala. Eu sou Raquel, jornalista do Sindipetro, uma mulher branca com cabelo enrolado, mais ou menos na altura da orelha, pintado de vermelho, olhos escuros, hétero, cis, mãe de até então um menino e filha de uma mulher negra. Hoje estamos falando sobre o mercado de trabalho de pessoas com deficiência no Brasil, com gancho também no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência no Brasil, comemorado no dia 21 de setembro. Uma data criada para conscientizar sobre a importância da inclusão social, acessibilidade e luta contra o capacitismo. Temos no nosso papo de hoje Marcos Moreira, trabalhador PCD da Revap no setor de SMS. Pronto para a segunda parte, Marcos? Pode cumprimentar os nossos ouvintes novamente e também realizar a audiodescrição? Olá, Raquel, estou pronto sim. Eu sou um homem pardo, sou hétero cis, cabelo castanho escuro, olhos escuros, e eu me enquadro como uma pessoa com deficiência. Também estamos com Cristiane Cunha, coordenadora do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão na Revap. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Raquel? Tudo bem, ouvintes? Eu sou uma mulher branca de cabelos e olhos castanhos, cabelos na altura do ombro. Eu uso óculos e a diversidade me permeia, porque eu trabalho há mais de 30 anos em ambiente predominantemente masculino. Sou uma mulher da geração X, mãe de uma dupla da geração Y e neta de uma mulher negra. E também aqui com a gente segue Ângelo Rabelo, membro da diretoria do Sindipetro. Oi, Rabelo, tudo bem? Olá, Raquel. Olá, ouvintes. Eu sou Ângelo Rabelo, sou técnico de segurança, trabalho também na Revap, também sou diretor sindical. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos escuros, curto, olhos escuros, também uso óculos. Sou pai de uma, até então, menina de 9 anos e me vejo muito num lugar de fala de uma pessoa que teve uma movimentação social. Bom, vamos voltar para o papo, então. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre capacitismo, né? Assim, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade. É um termo que a gente tem ouvido, né, falar mais, né, nos últimos anos. Então, o que que é capacitismo? Como que a gente pode explicar um pouco mais isso para os ouvintes? A Cris trouxe uma linha histórica bem legal na primeira parte desse episódio, né, que trata um pouquinho desse nosso entendimento, né, e convivência com as pessoas com deficiência, mas, Cris, explica um pouquinho mais para a gente, assim, né, do que é o capacitismo, e também o Marcos, se quiser, inclusive, contar como ele já viveu, né, esse capacitismo aí no dia a dia, né? Vamos lá. O capacitismo ele é um pré-conceito, né, que a gente elabora na nossa cabeça sobre a capacidade da pessoa com deficiência executar as tarefas do dia a dia. Então, seria uma similaridade assim, como a misoginia para a questão da mulher, a xenofobia para a questão do estrangeiro, né? Esse preconceito. E o capacitismo ele pode aparecer às vezes como em forma de piada. Então, por exemplo, tô mais perdido que cego em tiroteio, né? Então, a gente usa uma deficiência visual, né? Poderia falar assim, nossa, eu não estou entendendo. Ou como expressões desrespeitosas mesmo, né? Assim, parece retardado, bastante como uma forma de xingamento, e às vezes ele aparece como figura de linguagem, e é bem desafiador a gente ir trocando essas figuras de linguagem, então uma bem comum no ambiente de trabalho, não temos braço para esse trabalho, também é uma forma de capacitismo. E uma questão que a gente precisa
olhar no capacitismo em si é que às vezes ele aparece como uma boa intenção, mas na verdade ele está invadindo a autonomia da pessoa com deficiência. E aí nós podemos achar que nós estamos ajudando a pessoa e nós estamos sendo capacitistas, porque nós não estamos perguntando como essa pessoa precisa ser ajudada. Semana passada eu estava num shopping em São José e tinha uma pessoa, aparentemente, acredito que seja uma paralisia cerebral, mas ela estava numa cadeira de rodas elétrica e atrás tinha uma placa escrito assim. eh, não empurre a minha cadeira, ela é elétrica. Então imaginem o quanto que já não empurrar a cadeira dessa pessoa para ele colocar uma placa. Com certeza. É esse olhar que a gente precisa ter, assim, mais atualizado dessa nossa boa intenção, né? Aham. Marcos, você tem alguns exemplos aí do dia a dia? Até mesmo, acho que é interessante isso que você contou da sua trajetória, né? Porque é isso, né? Você não nasceu uma pessoa com deficiência, né? Você tornou-se uma pessoa com deficiência. E até se você tiver casos que você mesmo também tinha, né, um pouco essa visão capacitista e foi mudando isso, né? Ou enfim, alguma coisa aí do seu dia a dia, o que que você pode contar pra gente? Olha, Raquel, você sabe que, né, recentemente uma pessoa me falou assim, né? Nossa, que legal, você passou na prova, então, da Petrobras? Eu falei, pois é, passei. Daí a pessoa falou assim, mas para você a prova é mais fácil, né? Não, como assim para mim a prova é mais fácil? Eu tenho que estudar, eu tenho que passar também, né? Senão eu não conseguiria entrar, né? Porque, né? Ah, não, porque para Sim, sim. deficiente, para pessoa com deficiente ou não deficiência, a prova é a mesma. Você tem que tirar nota, senão você não entra. Bom, enfim, eu acho que existe uma crença, né, assim, cultural pelo corpo, né, uma crença assim pelo corpo ideal, pelo um padrão, né, de corpo que é considerado o ideal, né? Então, e muitas vezes a diversidade do corpo e até habilidades, né, que a pessoa aparentemente não reconhece na outra, acaba tendo uma discriminação, né? Ou até uma exclusão, né? Ou subestimar a pessoa, né? A pessoa é deficiente, então ela não pode fazer tal coisa. Eu acho que a melhor maneira é sempre o diálogo. A melhor maneira, sabe, para você não cometer um capacitismo é sempre o diálogo, né? Por exemplo, assim, porque todos nós temos limites, sabe, Raquel? Todos nós temos. Então, eu tenho o meu limite, né? Eu sou uma pessoa amputada, protetizado, mas eu tenho meu limite e eu sei disso. E eu respeito o meu limite. Agora, você também, certamente, em alguma área da sua vida também tem um limite. E o que que é necessário? Que as pessoas em volta respeitem. Então, eu acho que respeito é a palavra fundamental, né, para a vida, né? Para que nós possamos viver em sociedade e viver num bem comum com todas as pessoas, é fundamental o respeito, né? Certo. Na tua área de trabalho, no dia a dia, tiveram adaptações da realidade do ambiente de trabalho, ou esses tempos que a Cris falou, tiveram coisas que tiveram que serem adaptadas, assim, que você sacou que teve, inclusive esse respeito, assim, contigo, até de você mesmo com a própria atividade, ou com a equipe que você trabalha, assim, na prática, isso também levou a mudanças e alterações? É, Devido à minha limitação, eu não preciso necessariamente de um ambiente totalmente adaptado, né? Então, o que eu preciso são poucas melhorias no ambiente no qual a Revap aqui já estava adaptada. Então, por exemplo, nós temos rampas, né, para acessar, né, praticamente todas as áreas aqui, é, corrimão, os degraus antiderrapante. Então, tudo isso colabora para que não tenhamos, né, para que seja um ambiente mais inclusivo, né? E isso visando não só a pessoa com deficiência, né? Porque tudo isso que eu mencionei aqui é importante para todo mundo, né? Para garantir a segurança. Então, dentro da minha limitação, não precisou fazer nenhuma adaptação que a empresa já não tivesse, entendeu? Sim, quando eu fui aí na Revap, eu tomei muitas broncas que eu desci a escada sem segurar o corrimão. Hoje em dia eu sempre lembro disso. É verdade, é verdade.
Felipe Vassão tava no voo. Tá tudo bem, parceiro? Tá muito não, eu não consigo ir no banheiro. Ah, que pega? Quer um apoio, aliado? Não cabe nenhum de pé, imagine eu sentado. A porta é estreita e não passa minha cadeira. Esse sistema deve estar de brincadeira. Sacanagem. É sempre assim, e haja paciência. Mas o pouso foi tranquilo mesmo com tanta turbulência. E aí, motor Caracas City, pode ser? A cadeira vai? Não, só usei pra esperar o Uber. Desculpa, é que eu não tenho experiência em levar pessoa portadora de deficiência. Eu não sou portador, mas minha cadeira é uma arma. Deixa pra lá pra não piorar meu karma. O que eu quero é descansar o corpo peregrino, sem barreiras pra chegar no meu destino. Não dá pra não andar se não tiver como chegar, não dá. Rabelo, te chamando aqui um pouco, na visão do sindicato, quais estratégias, né, que devem ser usadas, vocês que estão assim, tão mais em contato com os trabalhadores, conversando, com também os gestores, né? Quais estratégias que devem ser tomadas nessa conscientização, né, para esse respeito que o Marcos está falando, né, dentro de uma equipe, principalmente nesse entendimento das diferentes formas de se realizar as atividades, né, no dia a dia? Raquel, até no episódio passado a Cris já pincelou alguma coisa. A gente vive num modelo capitalista financeiro em que o objetivo maior sempre é maiores receitas e maiores lucros, né? E isso traz como consequência que seres humanos são descaracterizados da sua natureza e são avaliados pelo que eles produzem, né? E daí, neste momento que a gente encontra a sociedade hoje, o caminho que a literatura tem indicado para que consiga avançar nesses pontos é o estabelecimento de metas, como a Petrobras fez, né? E perseguir essas metas, né? Então, porque muitas vezes a falta de oportunidade ela se esconde atrás de tecnicismos que foram construídos no paradigma que não considerava esses públicos minorizados. Então, é fundamental a quebra desses paradigmas, e a literatura diz que um dos caminhos é esse, com a inclusão, trazendo essas pessoas com deficiência para o ambiente de trabalho, e a partir daí criar oportunidades, criar processos em que ela possa exercer a sua maior potencialidade. E aí começa a gerar aí um ciclo virtuoso, né, em que é dada a oportunidade, é mostrada a competência, a proficiência, é gerado resultado, o que gera mais oportunidades, e assim a gente vai a passos lentos, mas contínuos, promovendo uma mudança de cultura, estabelecendo um novo paradigma onde realmente a gente olhe para o trabalho, para o processo, para a gestão, né, pensando em cada ser humano com as suas características específicas e onde ele consegue contribuir com as suas melhores qualidades. Puxando um pouquinho dessa cultura, né, que seria essa cultura inclusiva, até que eu conversei com a Cris um pouco em outra ocasião, né, assim, Cris, qual que é o papel da liderança, né, na promoção dessa cultura inclusiva e para quebrar esses paradigmas, né, que o Rabelo está colocando aí? Qual que é o papel que a liderança ocupa nisso? O papel para ter uma cultura inclusiva, o papel da liderança é fundamental, né? E ela começa na alta liderança, né? Ela precisa começar como política na empresa. Então, não é uma liderança local que consegue sustentar isso, porque realmente para ter a quebra de paradigma precisa estar respaldado. Hoje nós estamos vivendo na Petrobras um momento que isso está sendo respaldado em nossa missão, visão, valor, né? Espero que continue, porque isso é muito importante para o Brasil, que é um país diverso, né? E essa cultura inclusiva, ela é uma cultura que respeita a autenticidade de todas as pessoas, né? Acolhe diferenças em geral, as necessidades diversas. É um olhar do que a pessoa precisa como necessidade. Todo mundo tem que ter um entendimento que aquilo não é um privilégio, que aquilo é uma necessidade, né? E aí, fazendo isso, consegue atuar com a equidade. Qualquer iniciativa para que ela dê certo, ela precisa do engajamento da liderança. A gente não consegue
instituir quebra de paradigmas, mudança de cultura, se a gente não tiver o engajamento da liderança. Ô, Cris, e aí, Oi? vem cá, me surgiu só uma dúvida enquanto você estava falando. Uhum, E também, assim, não é importante, porque a gente até colocou, né, dessa questão, por exemplo, das cotas, vagas afirmativas, e como que uhum. elas fazem esse cruzamento, inclusive com as vagas de liderança? Também não é importante que as vagas de liderança também sejam ocupadas por essas pessoas? Como que a gente faz isso? E se isso é realmente importante, porque é que você estava falando, eu estava pensando justamente isso. Também não seria importante também a gente ter essas vagas afirmativas nesses cargos? É super importante, porque quando você tem as pessoas, né, os grupos minorizados nos cargos de liderança, você coloca essas pessoas no lugar de quem faz de quem resolve, né? De quem vai fazer a escolha da política da empresa. Então, naqueles selos que eu comentei no outro bloco, é, existem metas, por exemplo, para mulheres na liderança, para pessoas negras na liderança. A pessoa com deficiência, a gente ainda não tem meta de liderança, mas para outras questões que permeiam uma porcentagem muito grande da população, por exemplo, a quantidade de mulheres e de pessoas negras, tem meta sim. O que é importante para a gente tem que medir e acompanhar, né, para poder chegar para poder realmente efetivar, né? Certo. Só para Marcos, E aí, pode. só finalizando que tinha uma parte, né? O que que precisa dessa liderança atual, né? O líder atual, ele não é fácil de liderar a equipe como era alguns anos atrás, né? Antigamente, quando a gente tinha aquela liderança comando-controle, né? Que mandava, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, só cumpria-se. Só que esse tipo de controle vai ser substituído por inteligência artificial. Então, a Petrobras, ela já entendeu isso, ela colocou competências que chamam liderança humanizada, e aí está cobrando segurança psicológica, né, para os líderes, que é essa oportunidade da gente poder conversar junto, da gente ter espaço para errar, né, porque gerar confiança. Até no começo das atividades do comitê, em uma das reuniões, eu tive uma fala capacitista e o Rabelo falou assim: Ô Cris, essa fala é capacitista. E caramba, é mesmo. Falei: olha, que bom que você me corrigiu. Vamos normalizar para a gente poder mudando a cultura de uma forma mais orgânica, né? Para a Sim. gente poder acolher o erro como um aprendizado mesmo, não como Uhum. uma questão a ser, sei lá, punida, por exemplo, né? Já ser cancelada. Ser cancelado. É sobre isso. Então, Quem assim, que tinha. os líderes são Uhum. fundamentais mesmo nisso. Oi. Bacana. Eu não sei quem tinha puxado a palavra, se era o Rabelo ou o Marcos, enquanto você estava fui falando eu, também. fui eu, Diga lá. desculpa Cris ter interrompido, mas até puxando uma fala do Marcos lá no outro bloco, né, quando ele comentou que ele passou a perceber essas questões da pessoa com deficiência depois que ele se tornou uma pessoa com deficiência. Eu acho que é aí que está esse lugar da liderança também, contar com pessoas desses grupos, né? É importante ter lugar de fala, né? Só eles conseguem falar por eles e ter na liderança pessoas que têm esse lugar de fala, eu acho que é fundamental, né? Só trazendo uma citação lá do Paulo Freire, né? Que ele fala que nossa cabeça está onde nossos pés tocam, né? Então, acho que é fundamental isso. É só essa contribuição que eu queria fazer.
Marcos, e você teve lideranças importantes nessa sua caminhada aí profissional, não só na Revap, mas também na empresa que antes você trabalhou, né? Enfim, como que você enxerga esse papel da liderança, né, na equipe e se isso teve alguma influência aí no seu trabalho? Ah, legal, Raquel. Obrigado pela pergunta. Olha, sabe que depois que eu me formei em Tec Segurança do Trabalho, eu me formei em Tec Segurança do Trabalho no primeiro semestre de 2010. E no segundo semestre de 2010, eu entrei numa multinacional e só que na época ela tinha um trabalho voltado para deficiente físico. Então, como que como que era? De vez o deficiente ele ir para a empresa, ele ia para o Senai estudar. Ele ia durante 2 anos fazer alguns cursos no Senai. E durante esses 2 anos ele poderia ser aproveitado na empresa ou não, né, se tivesse vaga lá. Como eu já era formado, né, em Tec Segurança do Trabalho, depois de cerca de 30 dias no curso no Senai, né, eu já era empregado da empresa, já tinha crachá, plano de saúde e tudo. É, a empresa, né, basicamente me pagava para eu estudar. Aí depois de uns 30 dias, né, no Senai, eu eu consegui a vaga para ser auxiliar administrativo da área de segurança do trabalho, entendeu? Aí, isso final de 2010, né? E graças a Deus, depois de 45 dias, eu já fui promovido até que segurança do trabalho, né? Então, poxa, eu tive gestores que viram em mim além de uma cota, né? Viram em mim além de uma pessoa com deficiência. Viram o meu resultado. E é isso que é importante, né? As entregas, né? E nós, né, mesmo dentro da nossa limitação, entregamos, né? Então, isto é o fundamental. E os gestores que passaram na, na minha vida profissional foram fundamentais para isso, né? E quando eu falo de gestores, né, eu estou botando para a área, né, empresarial, para a área de indústria, mas isso se estende além das indústrias, né? Por exemplo, quando eu falo da importância da liderança, e isso se estende também para líderes comunitários, para governantes, né? Porque são pessoas que, de alguma certa forma, influenciam outras, né? Que formam opinião, né? E isso é fundamental para que nós tenhamos, né? Esses líderes terem esse consentimento para que nós tenhamos cada dia mais acessibilidade e inclusão, né? E, e mais do que falar, né? A gente tomar atitudes, né? E, e eu me lembro de uma frase de um escritor que chama Ralph Emerson, que ele fala assim: suas atitudes falam tão alto que eu não escuto o que você diz. Então, quer dizer, muito mais do que falar, o importante é nós fazermos, né? E a liderança que faz, uma liderança que se preocupa, que tem empatia, é fundamental para que nós tenhamos um ambiente inclusivo, um ambiente de igualdade para todas as pessoas. Bacana, Marcos. Esse episódio eu tô gostando que vocês estão trazendo tantas citações. Eu pensei que vou ter que colocar na descrição do episódio aqui as citações que vocês estão fazendo ao longo do nosso papo. Cris, você já contou um pouquinho na primeira parte, né, dessa parceria com o Senai, né? Assim, que tem mais alguém nesse caminho que vocês já chamaram ou estão pensando em chamar para colaborar com essa transformação, assim? Ou se você quiser também entrar um pouquinho mais nessa parceria com o Senai ou dar spoiler aí de futuras parcerias do comitê, para a gente dar um gás aí nessa transformação, né, dentro da Revap, como que tá isso? Tem algumas ações que não necessariamente precisam envolver ambientes externos, né? Por exemplo, o Senai. Existem algumas soluções que as próprias pessoas com deficiência trazem para dentro da empresa, né? Então, por exemplo, na conscientização do dia a dia, essa questão da autodescrição dos eventos já vem porque nós estamos trabalhando com pessoas com deficiência visual. E aí parte em um local de trabalho e aí é disseminado para que os outros atendam também. Inserção de legendas nas apresentações que são feitas corporativas, nós estamos fazendo também. A gente trabalha com conscientização do uso do colar para identificar deficiências não visíveis. Agora, em setembro, nós vamos iniciar a primeira turma de Libras na Revap.
Então, somos Ah, que uma, bacana. somos uma refinaria que recebe muitas visitas. E aí foi uma demanda das pessoas que recebem os visitantes, né? Nós recebemos alunos que eram surdos, né? Adolescentes surdos, e aí surgiu essa necessidade. Puxa, a gente recebe tanta visita, vamos colocar o pessoal que recebe o público externo para treinar? Então a gente está começando isso também. Muito, muito legal, hein? Uhum, bem legal. Bom, agora eu já vou aqui me encaminhando para o final. Eu torço muito para que esse podcast chegue a muitos gestores, petroleiras, petroleiros, pessoas com e sem deficiência, e que todos ocupem posições de trabalho dignas na sociedade. Vou fazer aqui a rodada final aqui de encerramento. Podem dar o fechamento que vocês quiserem e despedir aqui dos nossos ouvintes. Obrigada, Cris. Obrigada, Raquel. Que cada um seja um instrumento de escuta e de se colocar, né? Se colocar num mundo onde todo mundo pertença, para que ele seja inclusivo. Rabelo, muito obrigada aí pela participação e sua estreia aqui nos podcasts do sindicato, hein? Vou convidar mais vezes. Obrigado, Raquel. Obrigado ao Marcos, à Cris. Obrigado a todos os ouvintes. Foi um enorme prazer poder participar e desejando que a gente possa ter plantado algumas sementes para essa floresta que vai se estabelecer e vai nos mostrar novos caminhos aí para a nossa sociedade. Obrigado. E muito obrigada, Marcos, também pela participação aqui. Foi um prazer aqui contar contigo. Ah, Raquel, fiquei lisonjeado pelo convite, né? Agradeço mais uma vez. Foi um prazer aqui para fazer esse bate-papo com vocês, com a Cris, com o Rabelo, meu colega de trabalho. Enfim, quero mandar um abraço para todo mundo de SMS. E, se você me permite, eu queria deixar uma mensagem final, né? Tem um provérbio muito conhecido que diz assim: quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, ou seja, né? Eu quero me recordar, eu quero me lembrar daquilo que me impulsiona a dar o próximo passo, né? Que esse seja o nosso objetivo. Olha, ótimo, hein? Marcos, vai ter que espalhar esse episódio para todo mundo lá do SMS, tá bom? Esse foi o podcast Toda Voz, da Secretaria de Combate às Opressões do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Eu gostei muito desse papo, espero que você também tenha gostado. E ajude compartilhando esse episódio nas suas redes sociais, WhatsApp e listas de contato. Conta pra geral que o Toda Voz está no ar e uma vez por mês a gente traz um tema relacionado à nossa secretaria. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou a Raquel Lima e a edição deste episódio é do Lucas Assani. Até a próxima edição.